Bom dia, CNX. Vocês estão bem ou tá xoxo? Estão bem? Glória a Deus. Eu me chamo pastora Denise, para quem não me conhece. Sou uma das pastoras aqui desta casa. Não abusa não, hein? Sou uma das pastoras aqui desta casa e estou hoje como coordenadora do Ministério ONU, juntamente com meu marido, Fofinha Góspia. Sou mãe do Daniel e do David, avó do Vicente, que agora entrou na lista. Estou muito feliz de estar esta manhã comunicando aqui para vocês a palavra. E eu espero que realmente faça sentido na sua vida quando esta manhã finalizar. Amém? Foi um amém meio xoxo, amém? Vocês vão estar comigo? Mesmo que eu fazer que nem o pastor Jairo, aperte o calo de vocês, vocês vão continuar me amando. Eu vou começar assim. Vocês vão continuar me amando? Eu vi meia dúzia de amém só, misericórdia, Jesus. Bebi logo água. Amém? Gente, hoje nós estamos finalizando uma série que fala sobre identidade roubada. O primeiro domingo falamos sobre finança à luz do Evangelho. O segundo, a guerra que o dinheiro não vence. O terceiro, quando o medo enterra o propósito. E hoje nós vamos falar sobre enquanto houver semente, haverá colheita. Diga para o seu irmão do lado: você tem semeado? Não aguarde a resposta dele agora, né? No final ele fala. Glória a Deus. Nós vamos começar com um texto que está lá em 1 Reis 17, de 8 a 16. Amém? Vamos lá, que o tempo corre, ele não espera. 1 Reis 17, 8 vai dizer: então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha num jarro e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo uns 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para meu filho, para que comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem. Repita comigo: com o que você tem. E traga para mim. E depois faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe dissera. E aconteceu que a comida durou muito tempo, diga muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família, pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Amém? Querido, Deus nunca precisou do seu dinheiro. Aí você pode estar aí pensando, acompanhou essa série durante esse mês e ter dito no seu coração ou na sua mente: nossa, o mês todo falando de dinheiro. Mas nós não estamos falando de dinheiro. Se você chegou aqui com essa mentalidade, hoje você vai sair daqui sem ela. Porque nós nunca falamos de dinheiro. Nós estamos falando da semente que você pode plantar, escolher plantar e colher o
melhor dessa terra. Amém? Ele nunca precisou do seu dinheiro. Deus precisa do seu coração e da disponibilidade dele. Amém? Quando a viúva de Serepta viu Elias, ela não tinha nada além de um punhado de farinha e um pouco de azeite. Mas naquele momento o céu não estava pedindo a ela o pão que estava na casa dela. Mas Deus naquele momento estava pedindo a ela a fé do coração através do profeta. Sabe, a escassez não está no armário. A escassez está na nossa mente. Porque o inferno não rouba nosso recurso. O inferno rouba a nossa confiança no Senhor. Grave isso. Sabe, às vezes a gente se preocupa muito com o que está à nossa volta. A gente às vezes fica preocupado com as circunstâncias que nós estamos passando. E Deus está te dizendo: ei filha, entrega para mim. Entrega para mim. Ei filho, entrega para mim. E você está tão preso àquilo ali, dizendo no seu coração: mas eu só tenho isso. Como que eu vou entregar tudo que eu tenho? E é exatamente isso que esse texto está trazendo clareza nesta manhã. Deus nunca vai lhe pedir aquilo que você não tem. Nunca o Senhor irá lhe pedir algo que você não tenha para dar. Amém? O milagre ele só acontece quando a confiança vence o medo. Nós falamos sobre isso na ministração passada. O medo enterra o propósito. O medo enterra o propósito. E eu saí daqui buscando em mim, Senhor, o que eu tenho enterrado. O que o Senhor tem me chamado para fazer e eu tenho dito, não consigo. O que o Senhor tem me mandado fazer e o que eu tenho dito, não, Senhor, agora não. Espere só mais um pouquinho. E o medo tem enterrado o propósito. E a gente tem falado sobre isso. E às vezes a gente vê as circunstâncias, mas esconde o poder de Deus na nossa vida. Por causa do medo. Deus quer liberar abundância sobre a sua vida nesta manhã. Mas só pode encher o que está aberto, o que está disponível. Ele só pode encher onde há espaço. Sabe, onde há espaço. Deus, ele não vai lhe pedir aquilo que você não tem. Se Deus está te chamando para algo, é porque ele sabe que você é capaz de fazer. A generosidade é a chave que destrava o fluxo do reino. E o que Deus quer restaurar nesta geração é a capacidade de confiar em Deus novamente. Sabe, o interessante dessa história é que Deus não pede àquela viúva o que ela não possuía. Deus, através do profeta, pede exatamente o que ela podia fazer. Ele podia ter pedido qualquer outra coisa, mas ele pediu um pão, que ela precisava usar a farinha que tinha e o pouco do azeite também que tinha. Naquele momento, Deus estava testando a fé daquela mulher. Testando a fé daquela mulher, para ver se ela realmente era obediente e acreditava no Deus que podia transformar a vida dela. Sabe, queridas, aquela mulher, ela só tinha um punhado de farinha na panela e um pouco de azeite na botija. Observe que Deus não pediu o que ela não tinha para entregar. Você precisa entender nesta manhã que há uma diferença entre entregar algo caro e entregar aquilo que é um sacrifício. O caro é quando entregamos a partir daquilo que sobra. O pastor Jonatas falou sobre isso nesse instante. Sabe, você entregar aquilo que sobra, aquilo que você consegue administrar, está tudo bem. Mas aquilo que você entrega com sacrifício vai além do custo. Ele toma um lugar de renúncia. É quando entregamos o que precisamos, aquilo que eu preciso, mas não vai resolver a minha situação, mas o Senhor me pediu e eu preciso entregar. Foi isso que aconteceu com aquela viúva, queridos. Sabe, ela precisava daquele pão. Era a última refeição, ela lamentou isso. Ela disse, eu só tenho esse pouco de farinha e um pão.
Olha a lamentação dela. Vou fazer para mim e para meu filho. É minha última refeição. E depois que nós comermos essa última refeição, iremos morrer. Mentalidade de lamentação. Eu não faço porque eu não posso. Eu não contribuo porque eu só tenho esse. Sabe? Nós precisamos virar essa chave nesta manhã. Nós precisamos. Então, o que eu tenho na minha mão, eu te pergunto, e Deus está te perguntando nessa manhã, vai mudar a sua vida? Aquilo que você não entrega ao Senhor, porque você diz que você só tem aquilo, foi o que aconteceu com a viúva. Ela disse, eu só tenho isso. Será que se ela não entregasse ao Senhor, aquilo ia resolver o problema dela? Não iria. E às vezes a gente deixa de participar de algo que Deus está nos chamando para participar. Como o Amor em Movimento, como a jornada da igreja para a construção deste lugar. E aí eu disse, não, eu não dou porque eu ganho tão pouco, meu dinheiro não dá. Eu não consigo contribuir com o que eu tenho. E Deus está queimando o seu coração, faça parte desse negócio. Porque não é sobre você. É o que Ele vai fazer através de você. Sabe, queridos, nós precisamos sair daqui nesta manhã com essa mentalidade, com essa chave virada. Sabe, Deus, Ele não nos chama para perder nada. Ele sempre nos chama, porque sabe que nós somos capazes e Ele quer nos fazer prosperar naquilo que nos chamou. Amém? Sabe, nós não podemos sempre pensar com essa mentalidade de escassez, que eu vou doar para o Senhor com aquilo que sobrou. E eu não estou falando só no financeiro, eu estou falando com os meus esforços. Eu não vou servir na igreja, não boto meu nome na escala, eu só boto uma vez no mês, porque é o tempo que eu tenho, eu trabalho tanto a semana toda, então domingo é meu dia de descanso. Então eu não vou servir na igreja, porque já tem tanta gente que serve, então eu não preciso servir. Isso é uma mentalidade de lamentação, porque Deus quer fazer você prosperar em todas as coisas. E o seu serviço neste lugar é uma semente que você está plantando. Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Eu sirvo ou eu ofereço a Deus somente aquilo que sobra. Sabe, uma oferta de sacrifício envolve o coração. Uma oferta de sacrifício traz discernimento espiritual. Deus libera a provisão conforme a capacidade que você tem de receber. Amém? A voz está embargando. Louvado seja Deus. Preste atenção. Elias, ele não era a fonte. Elias foi o instrumento usado por Deus. E é Deus quem nos sustenta durante o período de escassez. Amém? Nós vamos começar a ver como Deus nos sustenta. E o primeiro ponto desta manhã é: a escassez não é falta, é bloqueio. Sabe, o primeiro versículo que nós vamos estudar nessa história é: traze-me, é o 1 Reis 17:13, que o profeta diz: traze-me primeiro um bolo pequeno. A viúva tinha pouco, mas o pouco que ela tinha estava preso na sua incredulidade, quando ela disse: vou fazer o último para morrer. Mas Deus naquele momento está dizendo a ela: não, querida, faz o último bolo que você tem para que eu te dê vida. Sabe, talvez Deus está dizendo para você: isso que eu tenho pedido a você, e você tem se lamentado na minha presença. Eu não consigo, Deus. Eu não consigo fazer, Senhor. Eu não consigo fazer, eu não consigo cumprir. Eu não consigo me doar. Eu não consigo resolver a sua alimentação.
A sua lamentação tem sido o empecilho de Deus operar na sua vida. Sabe, nós precisamos entender que a escassez não é ausência, ela é retenção. Quando o medo bloqueia a generosidade e o céu fecha o fluxo. E quando a mente diz não posso, o coração esquece que Deus nunca pediu aquilo que não nos deu primeiro. Entenda comigo. A última refeição daquela viúva era uma provisão que Deus já tinha dado a ela anteriormente. Sim ou não? Então tudo que você tem hoje na sua mão, quem te deu? Quem te deu? E quando Ele pede, você nega aquilo que Ele já te deu? Sabe, a gente precisa virar essa chave essa manhã. Deus nunca vai te pedir aquilo que anteriormente Ele não tenha te dado. Nunca Ele vai pedir isso. Aquele punhado de farinha e o pouco de azeite fazia parte da provisão que o Senhor já tinha dado àquela viúva anteriormente. O inferno, ele não tem medo da falta, o inferno tem medo do nosso movimento espiritual. Quando nós nos movimentamos e acreditamos que Deus é um Deus que vai fazer, aí o inferno tem medo. Porque você se levanta contra as expectativas do inferno. O milagre não começa quando você decide não obedecer. Ele começa quando você decide honrar. Quando você decide obedecer a palavra. Porque a verdadeira pobreza é viver com o coração trancado. Mas o reino de Deus começa onde você decide doar e honrar o Senhor. Em Provérbios 11, 24 vai dizer: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas, e há quem retém o que deveria dar e cai na pobreza. A escassez é vencida quando nós não entregamos o que o Senhor nos pede, quando nós não confiamos que Deus tem mais para nós. Sabe, às vezes a gente deixa de viver o milagre do Senhor porque retemos ou nos lamentamos por algo que acontece. Sabe, eu não consigo dar ou experimentar ou participar de uma campanha na igreja. A gente tem feito diversas campanhas neste lugar do Amor em Movimento. E às vezes você fica apático, só como telespectador aí sentado e não se move. Ah, eu não tenho, você não tem, mas procura quem tem para te dar. Ah, eu não tenho roupa no meu guarda-roupa. Procura nos seus vizinhos, nos seus familiares. Não deixa de participar. Ah, eu não tenho, pastora, como doar 1 quilo de alimento, porque lá em casa é tão escasso. Eu tenho certeza que no momento que você se mover, o céu vai se mover em seu favor. Então não fica de fora. Não deixa de contribuir, não deixa de ofertar, não deixa de participar. Eu fiquei envergonhada, pastor. Vou te dizer, fui para casa pensativa quando o Senhor trouxe no domingo passado a estimativa da jornada. 10%, queridos. 10% da nossa igreja hoje faz parte da jornada. É lindo ver a construção lá atrás. Celebra todo mundo. Todo mundo quer celebrar, todo mundo quer estar aqui dia 10 de maio e postar, e tirar selfie, e postar no seu Instagram. Minha igreja está crescendo, a minha igreja está expandindo, mas você tem feito parte disso? Tem feito parte? Eu não estou falando de valores. Eu não estou falando de quantidade grande de oferta. Eu estou falando aquilo que você tem e o que você pode contribuir. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando da qualidade que você tem no reino espiritual, de semear no lugar certo para colher e a colheita certa. A gente precisa se movimentar, queridos. É muito lindo ver a campanha acontecer, mas você tem feito parte disso? Queridos, R$10. Como os meninos do Kids fazem. R$5, R$2. Sabe por quê? Porque eles estão semeando em terra fértil. E a colheita deles vai ser a 100 por 1. Nunca é na mesma medida.
nunca vai ser na mesma medida. E você precisa sair daqui entendendo isso. Nós não estamos falando sobre dinheiro, sobre dízimo, sobre oferta. Nós estamos ensinando esta igreja a ter um nível de prosperidade espiritual ao ponto de semear e colher a 100 por 1. É você entender que você precisa dar aquilo que Deus está te pedindo, querido. Você acha que é o diabo que está no teu ouvido e diz oferta? É o diabo que está dizendo no seu ouvido, participa da jornada? É o diabo ou é o Espírito Santo de Deus? O diabo nunca vai pedir aquilo que é bom para o reino. O diabo, ele nunca vai pedir. Ele sempre vai colocar no teu coração a lamentação e a escassez. Você não pode dar não, filha, você só tem isso para fazer. Você não pode dar não. Lembra, você disse que ia comprar não sei o quê. Se você tirar, vai fazer falta. Esse é o pensamento que o diabo coloca na nossa mente. Mas quando você entende que o que você tirar daquilo que Deus já te deu, vai multiplicar, queridos. Aí o céu se move em seu favor, pode ter certeza. E o ponto 2 é a ordem do milagre. 2 Coríntios 9, 7 vai dizer, porque Deus ama quem dá com... Ixi, foi com tristeza agora. Vou perguntar de novo. Porque Deus ama quem dá com... Glória a Deus. A generosidade é a estratégia do reino contra o sistema da escassez. O diabo retém, mas o Espírito Santo de Deus transborda. O sistema de Sodoma diz, guarda o que você tem, porque só dá para você. Mas o reino está dizendo, diz, dá e lhe será dado. Você pode dizer um aleluia com quem crê nisso? Amém. Pastor, hoje vai bombar aquela inscrição da jornada, eu creio. Eu creio. Você precisa fazer parte disso, querida. Não pode ficar de fora. Toda vez que você, que é um filho de Deus, abre a sua mão, o inferno perde território. Porque cada vez que a semente é declarada, que a semente é lançada no reino espiritual, você declara uma guerra no reino espiritual. Você declara uma guerra contra o inferno e o inferno recua quando você semeia no reino. E quando você semeia no reino, você entra no nível de guerra espiritual. E eu vou dizer por quê. Posso ser vulnerável com vocês? E meia dúzia de pessoas quer ouvir meu testemunho. Deixa eu falar para vocês. Todos sabem, e eu quero ser bem rápida nesse testemunho, porque ainda tem mais um ponto. Todos sabem que eu tenho um filho em Portugal. E David, gente boa, né? E David, o ano passado, passou por umas situações bem desafiadoras financeiramente. A esposa dele engravidou e eles moravam em um T1, que é uma casa que tem apenas um quarto, né? É um quadrado dividido. E quando a Lívia engravidou, eles sentiram a necessidade de mudar de casa para uma casa maior para receber o bebê. E aí eles tinham feito um contrato e tinha dado, não é o calção, mas a gente fala aqui calção, não sei agora o termo. E eles tinham investido 1.000 euros para quando saísse dessa casa retornar para eles. E aí esses 1.000 euros era o que eles iam dar de entrada para a casa seguinte. E eles entregaram a casa, o rapaz foi lá, fez a vistoria, estava tudo ok. Mas o senhorinho da casa anterior não devolveu os 1.000 euros a ele. Primeiro, porque eles não tinham ainda a cidadania legalizada e lá na Europa eles são assim, principalmente com os brasileiros, infelizmente. Então, David ficou desnorteado. E agora, como é que eu faço? Eu digo, filho, eu tenho esse valor, que é um valor que a gente estava guardando para ir para Portugal. A nossa caixinha que a gente estava fazendo ali para comprar as nossas passagens para ir para Portugal ou pagar as passagens deles para que eles viessem. E aí eu peguei esse dinheiro, que 1.000 euros, se vocês depois quiserem fazer a conta aí, vezes quase 7, vezes, enfim, doei, emprestei a ele, no caso, né? Aí ele, não, mãe, assim que o senhorinho devolver, eu devolvo a senhora. Tá bom, filho, tá bom. Só que o senhorinho usou de má fé com meu filho, não devolveu. E David ficou desnorteado, angustiado, lamentando, falando, ficou muito mal.
ao ponto de, entrar em um nível até de depressão. E aí um dia que eu estava na igreja aqui orando, e foi na época que nós estávamos na série Deus Fala. E eu cheguei aqui de manhã cedo, começou o louvor, eu me ajoelhei aí no chão e comecei a me lamentar ao Senhor. Dizendo, Senhor, como é que pode fazer uma coisa dessa? São 1.000 euros, isso fazer uma diferença muito grande na vida do meu filho. Nós temos nos dedicado, colocado a nossa confiança no Senhor, somente no Senhor. E aí o Espírito Santo de Deus disse bem claro ao meu ouvido, pare de se lamentar e adore. Transforme essa semente de lamento em louvor ao meu nome. E na mesma hora, Deus falou comigo, eu mandei a mensagem, David, eu preciso falar com você. Aí ele, mãe, o Espírito Santo de Deus já me moveu aqui, eu sei que a senhora vai falar comigo. Eu disse, arruma um tempo e vem falar comigo. Vou descer para fazer uma chamada de vídeo, o livro vai estar com você. Ele disse, tá, mãe. Eu desci, fui para a sala lá embaixo dos pastores e fiz a chamada de vídeo e ele começou a chorar e dizer, mãe, como é que pode? Eu disse, filho, deixa eu te dizer o que Deus me disse. Para de lamentar. Nós vamos agora entrar em uma guerra espiritual. Nós vamos lançar esse valor no reino do Espírito e dizer ao diabo, não tem poder, porque esse valor pode até fazer diferença na nossa conta material, mas no reino do Espírito nós vamos declarar agora que nós estamos ofertando esse valor como uma oferta de adoração e de gratidão ao Senhor, porque muito mais o Senhor vai fazer na nossa vida. E nós vamos começar a profetizar na vida desse Senhor, que ele acha que usurpou, mas ele vai receber esse valor como bênção, seja na vida financeira, seja na vida da saúde dele. Deus vai fazê-lo prosperar, e esse valor nunca será maldição na vida dele. E assim nós fizemos, querido. Nós choramos aqui embaixo, nós liberamos no reino do Espírito esse valor, que para nós parecia um valor bem irrisório. Mas nós lançamos. Menos de 15 dias depois, David liga. Mãe, eu preciso falar com a senhora. Eu digo, fala, filho. A senhora está em casa? Tá, senta. Eu digo, eu vou sentar. Senta, mãe, porque a bênção é grande, você vai tremer as pernas. Eu disse, tá bom, filho, fala o que aconteceu. Mãe, a senhora lembra da oração que nós fizemos? Eu disse, lembro. A senhora liberou e tirou das minhas costas um peso que eu estava me lamentando, e a senhora também, lembro, filho, o que aconteceu? Ele fez, mãe, quando a gente chegou aqui em Portugal, nós preenchemos um cadastro de imigrantes. E nesse cadastro lá, eles têm a opção de permanecer no país ou não. E se for permanecer, eles fazem tipo uma declaração de que estão permanentes no país e é menor de 35 anos. Então, Portugal é um país de pessoas idosas. Então, eles investem nos jovens de lá. Mãe, eu recebi um e-mail, eu digo, fala, David, em nome de Jesus, de um auxílio para o nosso aluguel. Onde o país vai dar 50% do aluguel que nós pagamos até eu completar 35 anos. Você não está entendendo, queridos? Você não está entendendo? Até completar 35 anos. E eu essa semana estava orando, lendo essa ministração, quando eu recebi, eu disse, Deus, eu preciso compartilhar essa bênção. E aí, anteontem, ele ligou para mim e disse, mãe, vai cair na conta esse mês. Você não está entendendo, mãe, Deus está fazendo. Eu disse, o que foi? Eles não receberam logo no mês que recebeu o documento. Então, desde agosto, eles não receberam, foi quando aconteceu o evento. E eles vão receber agora esse mês o retroativo, que equivale a quase 4 vezes os 1.000 euros que aquele senhorinho. Nós lançamos no reino do Espírito. Você não está entendendo? Sabe, Deus nunca vai te pedir nada que você não tenha. Deus nunca vai te pedir nada que você não tem. Tira essa mentalidade de escassez e olha, deixa eu te dizer mais. Deus não permitiu que eu viesse pregar hoje sobre isso, sem antes ter comprado as nossas passagens para Portugal. Já tem dia, hora e data. E nós não devemos nada a ninguém.
Sabe? É sobre isso, é transformar a sua lamentação em gratidão e louvor ao Senhor. Não se lamenta do que você não tem. Fica aprendendo, dizendo que vai fazer, vai resolver o teu problema, o que você tem na mão. Ah, pastor, eu só tenho R$300 aqui e vai chegar o carnaval agora, eu quero ir para o impacto para não sei para onde tem que pagar. Se Deus disser para você, dá os R$300. Dá? E eu tenho certeza que tu não vai faltar nada. Não vai faltar nada. Para de lamentação. Para com essa mentalidade de escassez. Vocês precisam sair daqui fazendo parte disso aqui. Precisam. E eu não quero, e não estou falando sobre o dinheiro que você tem que estar no seu bolso. Eu estou falando sobre a semente que Deus está pedindo para você lançar no reino do Espírito. E eu falo isso com propriedade. Porque mesmo passando dias de escassez, mesmo tendo conta para pagar, nós nunca negligenciamos o pagar o nosso pilar do reino e a jornada. Nunca. Sabe por quê, queridos? Porque eu entendo que Deus alcança a minha família. Eu entendo que Deus cuida dos meus filhos. Eu entendo que Deus cuida dessa igreja. Cada pessoa que entra naquela porta ali vai ser alcançada pelo Senhor. E eu preciso fazer parte disso. Preciso. Sabe? Deus é o maior doador da nossa história. Ele doou o seu filho pelas nossas vidas. Aquele que semeia pouco, pouco colherá. E o que semeia com abundância também colherá. A semente é a linguagem do reino. Então, toda vez que você entrega algo com fé ao Senhor, Deus escreve um novo futuro no invisível. Não estou falando de recursos financeiros, somente de recursos financeiros. Eu estou falando do seu tempo. Eu estou falando do seu tempo. Sabe, o Davi que está responsável, né, pastor, durante a semana pela obra aqui. Você está em casa, às vezes, folgando, assistindo Netflix, assistindo a Amazon, assistindo a Globo. Levanta, troca de roupa, pega a tua garrafa de água e vem. Vem. As mulheres, vem, faz um bolo, um café. Eu vou passar pela igreja, vou deixar lá uma garrafa de suco. Vem. Vem fazer parte disso. Não fica de fora. Sabe, não fica de fora. Tudo aquilo que o Senhor quer em você, que você se envolva com Ele, para que Ele possa te abençoar com tudo aquilo que já está preparado para você. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos compreender essas coisas. E tudo o que acontece na nossa vida, queridos, não é porque nós somos perfeitos, não. Só Deus sabe as guerras que passamos. Só Deus sabe tudo o que passamos. O que os pastores passam. Mas nós não queremos ser um peso na vida do nosso irmão. Então tudo que nós temos, nós entregamos ao Senhor. Não é fácil. Não é fácil. Mas nós estamos aqui porque acreditamos que através do pouco que nós fazemos, é muito no reino de Deus. Amém? Entrega tudo ao Senhor. Lemos sobre a viúva e ela deu tudo o que ela tinha e a provisão do Senhor chegou na vida dela. E o ponto 3, Deus sustenta quem sustenta o propósito. E a farinha da panela não se acabou e o azeite da botija não faltou. A viúva de Sarepta se tornou um símbolo no reino. Deus sempre sustenta quem confia nele. Você entende isso? Diga para o irmão do seu lado: Deus irá lhe sustentar. Você crê? Então creia. A obediência dela sustentou não só a casa dela, mas o profeta e o propósito de Deus. Deus não quer apenas te abençoar, Ele quer que você se transforme em um canal de bênção para alcançar outras pessoas. E isso fala dessa igreja, da visão deste lugar, da jornada de construção, do pilar do reino,
Pastor, eu não consigo ser pilar. Tudo bem, querido, mas você consegue e pode ser e participar da jornada. Porque a jornada não tem um valor. Pastor, a senhora só vai falar de dinheiro hoje? Vou mesmo. Sabe por que eu vou? Porque você precisa sair daqui com sua mentalidade transformada. Sabe? Você precisa ser abençoado. E eu quero ver o seu testemunho. Pastora, naquele dia eu nem tinha pensado mais em me inscrever na jornada. Porque eu não estou ganhando bem. Porque eu não tenho dinheiro para poder dar na jornada. Deixa eu te dizer. Faz isso hoje. E daqui a algum tempo me conta o que Deus te fez. Sabe? Daqui a algum tempo eu creio que nós vamos ter fila de pessoas querendo gravar vida de generosidade. Mas você precisa se mover, queridos. Você precisa se mover. Quem não tem um coração generoso, perde de receber. Quem tem um coração generoso, doa. E o que foi doado se multiplica. A pessoa que é desprendida das coisas materiais tem um coração liberto. E o coração liberto é campo fértil para o reino de Deus. A generosidade não é um ato, é um estilo de vida. E ela muda a atmosfera do lugar das pessoas que são generosas. Sabe, nós vemos muitos testemunhos aqui de cura. Nós vemos testemunhos de restauração de casamentos. Nós vemos testemunhos de vida financeira. Nós vemos testemunho de casamentos sendo restaurados, de famílias sendo restauradas. E isso só acontece porque nós, através das nossas ofertas, nossos dízimos, mantemos em pé este lugar. O quanto é importante. Eu não estou perguntando quando você pode. Quanto você pode ofertar. Quanto você pode contribuir. Eu não estou perguntando isso. Eu estou perguntando se Deus te pediu a semente. E se você tem condição e confiança de plantar essa semente e esperar o tempo da colheita. É sobre isso que eu estou falando. Deus amanhã quer desafiar você a você lançar toda a lamentação que você já disse aí. Sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, sobre o seu tempo. Pastor, eu não consigo servir porque eu não tenho tempo. Tá bom. Pastora, eu não consigo, eu até penso em ser líder, mas não quero ser porque minha casa assim, minha casa assada. Porque é muita responsabilidade, pastora. Então eu não posso ser líder. Fui chamada até para ser líder, mas não quero ser porque minha casa é muito pequena. Porque eu não tenho muito tempo, eu não sei como, é muita responsabilidade. Tá bom. Enterra teu talento. Enterra. E o fazendeiro vai chegar para te cobrar. E haverá o dia que ele vai voltar. E vai dizer assim, sim, o que eu te dei, você botou aonde? Não, porque eu fiz isso. O que eu te dei e mandei você fazer, você colocou aonde? Não importa se é 5, não importa se é 3, 2, 1, não interessa. Eu te dei. E você colocou aonde? Ah, Senhor, eu enterrei porque eu estava com medo. Eu achei que eu não ia dar conta. É isso? Ah, Senhor, eu não participei da jornada porque na época eu ganhava só um salário mínimo, não dava para nada. Ah, Senhor, porque eu não dei, porque eu nem estava trabalhando, só estava recebendo um auxílio, não dava para nada. Deus não está te perguntando isso, não, querida. Ele está te perguntando que o que Ele tem te dado. A provisão que Ele tem te dado, você tem contribuído com o que Ele tem te pedido? Porque Ele nunca vai pedir aquilo que você não tem. Ele só vai te pedir aquilo que você tem condição de dar. Como aquela viúva. Ele não pediu uma lasanha. Ele não pediu um peixe. Ele não pediu àquela viúva algo que ela não tinha em casa. Ele pediu exatamente o que ela conseguia fazer com o recurso que ela tinha na mão. E eu acredito que no momento que ela recebeu a profecia daquele profeta, ela começou a ir para casa e disse, eu não vou mais me lamentar, é verdade. Eu só tenho isso aqui, eu vou fazer, Senhor, eu acredito.
Sabe, quando ela começou a amassar aquele pão, ela deve ter dito: Senhor, eu estou acreditando no que o Senhor falou através da boca daquele homem. Senhor, eu não vejo, mas eu creio. Senhor, eu vou dar, porque eu vou fazer o primeiro pão que eu vou conseguir fazer com esse pouco de farinha, esse pouco de azeite, e vou entregar ao Senhor. Sabe, queridos, não é sobre o que você tem, é o que você pode fazer com o que você tem. Muda a mentalidade. Muda a mentalidade. É muito lindo ver todo mundo celebrando as conquistas deste lugar. Mas eu fiquei envergonhada quando eu vi que só 10% fazem parte disso. Só 10%. Queridos, Deus não tem te abençoado. É isso, Deus não tem te abençoado. Deus já falhou com você quantas vezes? Deixa eu te perguntar, já falhou com você quantas vezes? Nunca. Todos os dias se levanta e respira, abre o olho e anda. Todos os dias Deus tem cuidado de você. Todos os dias Deus tem te dado livramento, aqueles que você vê e aqueles que você nem sonha. E você está aí, sentado, de braços cruzados, esperando cair do céu. Então, esta manhã, eu quero te convidar a ler comigo 2 Coríntios 9, 6 a 11, que diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que toda graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, diga comigo, todas as coisas, em todo tempo, fala como quem crê, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra, como está escrito. Distribuiu, deu os seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos na sua justiça. Vocês serão, preste atenção nisso, queridos, vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graça a Deus. Querido, se eu fosse você, eu anotava isso e lia em casa. E começava a andar em sua casa profetizando e dizendo: Senhor, eu creio nessa profecia. Eu creio no que o Senhor está me dizendo aqui. Eu serei enriquecido em todas as coisas quando meu coração se tornar generoso com alegria no teu reino. Sabe, não é falar sobre o que você não tem, querida. A Bíblia está falando que é o que você tem aí. Ele não está te pedindo o que você não tem. Ele está dizendo que é o que você tem hoje. Para de se lamentar. Para de ficar com esse sentimento de pobreza, com esse sentimento de eu não tenho, por isso eu vou morrer. Você tem um Deus, rapaz. Você tem um Deus que faz, e Ele está vivo para continuar fazendo. Sabe, Ele não é um Deus que mente. Transforme hoje a sua lamentação em louvor. Foi o que aquela viúva fez. Eu acredito que quando ela obedeceu ao que aquele sacerdote havia lhe dito, tudo começou a mudar. A palavra diz que a farinha na panela não parou, nem o azeite na botija, até que se cumprisse o propósito daquele profeta.
Deixa eu te dizer, quando você começar a contribuir para o propósito deste lugar, que é avançar, deixa eu te dizer, nada vai te faltar, queridos. Nada vai faltar. Deus não vai deixar você em falta de nada. Mas você precisa sair daqui com o entendimento de que você precisa viver isso. Não porque a pastora Denise falou. Você precisa ter esse entendimento. Dizer, Senhor, eu quero viver as promessas do Senhor. Eu quero isso para a minha vida, Senhor. Sabe? Para de se lamentar que você não tem condição de restaurar o teu casamento. Fecha a boca. Para de se lamentar para o outro. Ah, porque meu marido é assim, porque a minha mulher é assado. Deus não está querendo o seu lamento, Ele quer a sua entrega. Começa a adorar o Senhor. Apresenta ao Senhor os seus filhos, o seu emprego, o seu casamento. Tudo que você tem que tem se lamentado, apresenta a Ele. Diz, Senhor, aqui é tudo que eu tenho. É um casamento destruído. Sabe, é um emprego que eu não me sinto bem nele. É os meus filhos, é o meu relacionamento, é minha vida espiritual, Senhor, que está toda desleixada. Apresenta o Senhor. Para de se lamentar e adora Ele. Entrega em louvor ao Senhor. Senhor, eu quero que o Senhor faça. Eu nem sei o que, mas o Senhor vai fazer, porque eu acredito que o Senhor vai fazer. Amém, queridos? E outra coisa, a minha pergunta esta manhã para vocês é: o que você tem se lamentado e não tem colocado na mão do Senhor? Você tem dito, eu não dou porque eu não tenho. Eu não dou porque não vai sobrar para mim. Ou eu não faço porque eu não confio. Eu não sei o que é que os pastores estão fazendo com o dinheiro. Eu não sei o que é que os pastores estão fazendo com as finanças. Deixa eu te dizer, isso te interessa? Interessa? Porque se interessa, tu está no lugar errado. Porque Deus não está preocupado com isso. Ele está preocupado com seu coração. E quer te fazer prosperar com a alegria do teu coração. Entende isso? Amém? Vocês estão calados. Eu não vou dar, porque eu não acredito nesse negócio de milagre. Eu acredito, querido. E vivo todos os dias um milagre. Todos os dias eu vivo um milagre. E o que o Senhor me pedir, eu nem penso duas vezes. Às vezes a Leandra nem concorda. Vou ser aberta também com ele aqui. Às vezes quando ele vê essa situação mesmo, do dinheiro, quando ele soube, eu já tinha feito. É só uma só carne, entendeu? Deus mandou. Eu só falei, filha, é o seguinte, Deus mandou. A gente fez junto. Gostei, Tiago. Muito bom. Já está aprendendo. Vai casar, já está aprendendo. Sabe? A gente fez. Amor, a gente semeou em terra fértil. E meu filho está vivendo dias incríveis lá. Dias incríveis com a chegada do nosso neto. E David está vivendo o melhor. Porque nós entendemos que naquele momento, apesar de ser um valor que faria falta às nossas finanças, Deus disse, para de lamentar e entrega como uma gratidão e adoração para mim. E nós obedecemos, entregamos e estamos vivendo o melhor. E eu te convido a ficar de pé nessa hora. E eu gostaria de saber, feche seus olhos, comece a fazer uma autoanálise aí na sua vida. O que é que o Espírito Santo tem direcionado você para o propósito e você tem dito a Deus, agora não, Senhor. O que Deus está te dizendo, entrega hoje tudo que você tem para mim. E você está se lamentando, dizendo, Senhor, eu não consigo. Eu não vou conseguir fazer isso, Senhor.
eu não vou conseguir fazer isso aqui. Sabe, queridos, Deus está te convidando nesta manhã a você transformar o teu lamento em louvor e adoração a Ele. Então eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei o que você tem lamentado aí com seus pensamentos, com os seus sentimentos. Talvez um relacionamento que foi frustrado e acabou, e você continua chorando aí no seu canto, se lamentando. Ah, Deus, eu queria tanto de volta. E Deus está dizendo: filho, eu fiz o melhor para você. Filho, é o melhor que eu tenho para você. Eu não sei porque você está se lamentando porque Deus permitiu que você saísse do emprego. Não sei. Eu não sei se você está se lamentando porque você casou e sua esposa ou seu marido não é um príncipe encantado que você acreditava que era. Eu não sei o que você está se lamentando, mas nesta manhã Deus está te convidando. Transforma toda a tua lamentação de não romper, de não crescer, de não caminhar. Transforma essa lamentação em adoração a mim. Transforma essa lamentação. Transforma a lamentação de hoje não estar participando da jornada, do crescimento e expansão desta igreja. Porque você tem olhado para o que você tem na mão. E você acha que se você der, vai faltar. Transforma essa lamentação em louvor a Deus. Enquanto o louvor estiver tocando, eu gostaria que você viesse aqui à frente, as pessoas que entenderam esta mensagem e que querem sair daqui com a mentalidade diferente e que vai se mover. Presta atenção, não é ouvir, guardar e levar para casa, é se mover em direção ao propósito. E esta manhã nós vamos ter o maior nível de inscrição desta igreja na jornada, porque você entendeu que a sua semente vai fazer a diferença neste lugar, e que não é sobre você, é sobre as vidas que vão chegar neste lugar. E Deus está te dizendo: por que ainda não está fazendo parte disso? Então eu gostaria, você que está aqui com o seu casamento, com a situação que você só tem se lamentado, não tem nem força para orar, só se lamenta, diz: ai Deus, eu pensei que era assim, mas não é assim, é assado. Deixa eu te dizer, para de se lamentar. Vem aqui à frente. Nós queremos orar por você e declarar nesta manhã que toda mentalidade de escassez será lançada no abismo sem direito a retorno. Você que está com a situação financeira emperrada e só tem se lamentado, não tem se colocado diante da presença de Deus, deixa eu te dizer, não existe como sair da situação se você não lança na presença do Senhor. Para de murmurar, para de se lamentar, entra no teu quarto, se lança na presença dele e diz: Senhor, me dá estratégia, me dá discernimento, o que é que eu preciso fazer para mudar essa situação? Eu não vou mais me lamentar, eu não vou mais abrir a boca para reclamar, eu só vou te adorar, olhar para a situação e dizer: eu acredito, eu acredito. Senhor, eu sei que isso vai fazer, tu vai mudar essa situação. Senhor, eu acredito, eu não estou vendo, mas eu acredito. Eu gostaria do apoio dos líderes aqui na frente, que não estiverem aqui, para que vocês pudessem nos ajudar orando por essas pessoas. Comece agora a apresentar a sua lamentação ao Senhor. Eu não conheço qual é a sua lamentação, mas você sabe qual é, então abre a tua boca. Comece a apresentar ao Senhor como quem crê que Deus vai tirar você dessa situação, vai mudar a sua história, vai mudar o seu destino, vai dar estratégias assertivas para você fazer a diferença no reino de Deus. Então comece agora a apresentar ao Senhor. Comece a apresentar como quem crê. Comece a adorar Ele. Senhor, eu te adoro porque eu acredito na modificação, na mudança disso aqui, Senhor. Eu acredito, Jesus.
Aleluia. Sabe? E eu não posso sair daqui esta manhã sem falar para 2 públicos específicos. Deixa o pessoal continuar aqui orando. Fiquem à vontade a continuar orando aqui. Mas você que chegou aqui na nossa casa esta manhã e que ainda não declarou que o Senhor, Jesus, é o Senhor da tua vida. Ou talvez você já tenha até tido um encontro com Ele anteriormente, mas por alguma razão você se afastou da presença dEle. E nesta manhã a palavra do Senhor diz: aquele que confessa com a sua boca e crê que eu sou o Deus da sua vida, alcançará a salvação. Então esta manhã eu quero contar de 1 até 3 e dizer a você que você está no lugar certo, na oportunidade certa, e foi o Senhor que te trouxe aqui. Eu digo, se você está aqui, não sai daqui sem declarar que o Senhor é o Senhor da tua vida. Eu digo 2, nós queremos fazer festa neste lugar e no céu, porque você irá declarar e toda lamentação de condição física ou psicológica irá sair hoje pelo poder que é o nome de Jesus. Eu digo 3, levanta a tua mão bem alta que eu quero conhecer quem é você. Levanta a tua mão bem alta, não sai daqui sem declarar isso. Deus está falando com você. Levanta a tua mão bem alta. Tem alguém aqui? Eu sei que tem. Levanta a tua mão, não sai daqui sem aceitar Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ele irá tirar dessa condição que você se encontra hoje e transformar toda maldição em bênção. Levanta a tua mão. Tem alguém aqui? Eu vejo a sua mão, filha. Eu vejo a sua mão, filha. Por gentileza, abraça ela. Eu vejo a tua mão, filha. Deus vai mudar. Ele vai fazer. Ele vai fazer na tua vida, filha. Aleluia. Mais alguém? Mais alguém? Tem certeza? Se eu fosse você, estivesse neste ambiente, nessa atmosfera, não sairia daqui sem receber a minha porção. Amém? Tem mais alguém? Não? Glória a Deus. Vamos orar com a irmã. Tu és poderoso, Senhor, para fazer. Amém? Feche os olhos, orem comigo, com a irmã. Deus, muito obrigado. Muito obrigada por esta manhã. por essa manhã. Senhor, hoje eu entrego a minha vida Entrego a minha vida totalmente totalmente ao Senhor. ao Senhor. Porque eu acredito Porque eu acredito que Tu és poderoso que Tu és poderoso para fazer. para fazer. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e me permita e me permita viver aqui, viver neste lugar, neste lugar até que o Senhor venha. até que o Senhor venha. Aleluia. Dê um forte aplauso ao Senhor. Mais forte ao Senhor. Aleluia.